Oi, pessoal, bom dia. Eu tô dando risada porque eu tô gravando esse vídeo pela terceira vez já, porque não sei o que tá acontecendo. Aí eu tive uma crise de tosse, no outro eu preciso parar no meio, mas eu acho que agora esse vai. Bom dia pra vocês. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando aí na casa de vocês. E hoje a gente dá o início a um novo módulo, né? Como vocês podem perceber, a gente tá aqui no módulo 7, tá? Então, só para vocês conseguirem compreender como que funciona, né, o raciocínio aí da nossa apostila, no capítulo 6, né, no módulo 6, o que a gente estudou, né? A gente estudou as camadas da Terra inicialmente, né? E depois a gente estudou como essas camadas influenciam na crosta terrestre, né? Daí a gente falou do quê? Das correntes de convecção do magma, que isso influencia, né, na movimentação das placas tectônicas, e isso pode ocasionar terremoto, tsunami, vulcanismo, né? Posterior a isso, o nosso foco mais foi a crosta terrestre. Daí a gente estudou quais tipos de rocha a gente tem aí na crosta e as formas de relevo, que é como é o formato da nossa crosta terrestre. Então a gente pode dizer que no módulo 6 o enfoque foi a litosfera, que é a camada rochosa da Terra. Tudo bem? Agora o módulo seguinte a gente vai falar da camada de gases, certo? Então a gente não fala mais da litosfera, agora a gente fala mais da parte atmosférica, certo? Camada de gases que tem aí presente na nossa superfície terrestre. Tudo bem? Então, o que eu deixei assim como aula introdutória? Sempre esses inícios de módulos eu gosto de trazer materiais diferentes, tá? Então, se você está assistindo essa aula agora, você tem que parar ela. Eu mandei um outro vídeo, né, junto com essa aula aqui. As instruções estão todas lá, né, no plural, mas como às vezes eu tenho a impressão que vocês não leem, depois vocês vêm e perguntam as mesmas coisas, eu vou explicar aqui também. Tem que assistir aquele vídeo primeiro, porque ele é introdutório, tudo bem? Então ele vai dar ali as primeiras informações a respeito da atmosfera, tá? E daí vocês assistem aquele vídeo, tem uma tarefinha para fazer junto com esse vídeo, e depois vocês vêm assistir essa aula aqui, tudo bem? Então, se vocês não fizeram nessa sequência, para esse vídeo, assiste lá o outro, né, sobre as camadas da atmosfera, e depois vocês vêm assistir essa. Se vocês já fizeram nesse sequência aí, tudo bem, a gente continua a aula daqui, tá bom? Então, ó, módulo 7, tempo e clima. Por sinal, essa aula é muito pertinente, né? Porque hoje está muito frio. Vocês podem ver que eu vim até vestida de picolino para dar aula aqui para vocês hoje. Eu acho que vocês não sabem quem é o Picolino, agora que eu fiquei pensando, porque Picolino é um desenho muito antigo da minha época. Mas se vocês tiverem curiosidade, pesquisa aí no Google Picolino, que era um pinguinzinho, que usava um gorrinho, né? Mas voltando para a aula, vamos discutir então, gente, tempo e clima. A gente sempre começa a nossa aula com uma interrogação, vocês já perceberam, né? Então é para questionar vocês aí. A gente usa bastante, né? Tanto a palavra tempo quanto o clima, né? A gente fala nós, entre nós, numa conversa, né? Oh, hoje o tempo tá feio. Ah, hoje o tempo tá quente. Ah, hoje o clima não tá bom hoje, né? Ou a gente às vezes escuta nos jornais, a gente vê no rádio, né? Ouve no rádio, na televisão, certo? E daí eu pergunto pra vocês, gente, é a mesma coisa ou não é a mesma coisa, né? Eles são sinônimos ou eles são coisas diferentes? Pensem aí. Tudo bem? Então, ó, não são a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, tudo bem? E é muitas vezes usado de forma errônea, tá? E a gente fala de forma errada mesmo entre nós, e a gente escuta até no jornal muitas vezes, né? Os jornais às vezes dão um monte de gafes, né? E uma delas é falar sobre confundir, né? Tempo e clima, tá? Então vamos discutir isso agora. O tempo, meus amores, é o seguinte, é bem simples. Por exemplo, hoje, né, na hora que vocês acordaram, vocês provavelmente, né, saíram da cobertinha de vocês e pensaram, está frio, tá, hoje tá mais calorzinho, né? Então, assim, o ato de você levantar e ir ali, pegar uma blusa, né, para se aquecer, porque você chegou à conclusão que aquilo ali está frio, né? Isso é o tempo, né? A gente fala que é a condição momentânea. Tá? Isso era muito mais comum nas aulas presenciais, né? A gente percebia isso. O que que a gente fazia? Pelo menos eu. Eu acordava, olhava na janela e falava, tá quente hoje. Ah, parece que tá mais calor hoje, né? Ah, tá sol, né? Putz, hoje tá chovendo.
né? Então, por que a gente fala que é momentâneo? Porque essas condições, elas podem variar durante o dia, né? De novo, voltando, né? Quando as aulas eram presenciais. Quando vocês chegavam na aula, o que acontecia? Vocês estavam sempre todos encapotados, né? A mãe de vocês mandava vocês com 30 blusa, gorro, luva, cachecol, né? E o que acontecia no decorrer do dia? Quando era meio-dia, vocês já tinham tirado tudo e jogavam tudo no chão, por sinal, e eu ficava brava com vocês, né? Então, o que acontece? Durante o dia, o tempo vai variando, né? Geralmente, quando a gente acorda, as temperaturas são mais baixas, né? E conforme vai passando o tempo, e na hora que chega mais próximo ao meio-dia, ao meio-dia e meio, que é a hora que vocês saíam da escola, estava muito mais quente, certo? Por isso que é uma condição momentânea, né? Então tá aqui, ó, é o estado da atmosfera momentâneo, isto é, a temperatura do ar, a precipitação, o vento em um instante específico, né? A gente podia ter acordado hoje e tá chovendo. Quer dizer que vai chover o dia inteiro? Não necessariamente, como também pode, né? Então a precipitação também, né? As chuvas, elas também são momentâneas, né? Pode chover de manhã e à tarde parou de chover, tá certo? Os ventos também, né? Tá vento forte agora, mas de manhã e à tarde um vento mais fraco, tudo bem? Então, gente, o tempo é isso, é a condição, né? É o estado da atmosfera no momento, tá? E a questão também é que o tempo ele varia de lugar para lugar, é importante isso também, né? Por exemplo, aqui nós estamos de blusa, cachecol, de gorro, tá? Agora, por exemplo, às vezes em Botucatu, em Araraquara, Ribeirão Preto, pode ser um tempo muito mais quente que as pessoas não estão usando esse tipo de roupa, tá? Então, o tempo, além dele ser momentâneo, ele varia de lugar para lugar, tá? Então, o tempo aqui, ó, tá relacionado a essas perguntas, né? A gente olha lá, tá calor? Tá frio? Eu preciso levar guarda-chuva? Vai chover? Não vai chover? Tudo bem? Então, ó, grifem aí no caderno de vocês que é a questão do momentâneo, tudo bem? E o clima, professora? Se o tempo é momentâneo, o que é o clima? É o estado da atmosfera durante um longo período, geralmente pelo menos 30 anos. Então a gente fala, gente, que o clima é o estudo do tempo, só que ao longo dos anos. Como assim, ó? Se eu perguntar, ó, essas perguntas aqui para vocês, vocês vão conseguir entender que é o clima, né? Então, ó, quais são os meses do ano que são mais quentes? Quais são os meses do ano que são mais chuvosos? Quais que são os mais frios? Se eu fazer essas perguntas aqui para vocês, vocês sabem responder para mim, não sabe? Quais que são os meses do ano mais quentes, que a gente geralmente vai viajar, que a gente vai pra praia, né? Que a gente vai tomar sol, que a gente vai na piscina, tá? Quais são os meses do ano que são mais chuvosos, né? Não tem aqueles meses que eu discuti até com vocês, né? Que sempre nesses meses tem desabamento de casas, né? Porque chove, muitas pessoas colocam as casinhas nelas lá no morro e acaba levando embora a casinha delas. E os mais frios, né? Aqui, ó, a gente tá tudo de blusa. Vocês sabem responder essa pergunta para mim ou não? Vocês sabem. Por quê? Porque o clima é o estado da atmosfera que a gente tem ao longo de um tempo que elas seguem um padrão, tá certo? Então, ó, respondendo as perguntas, ó, quais são os meses mais quentes? Dezembro e janeiro, a gente sabe disso, tá? Como que a gente sabe disso? Porque a gente sabe que todo dezembro é quente, né? A gente já viveu, né, dezembro várias vezes e a gente percebe que o comportamento do tempo é que sempre em dezembro esteja quente, tá certo? Então, o clima é o estudo do tempo, só que ao longo de vários períodos, tudo bem? Né? Como que a gente sabe que os meses mais frios é junho e julho? Porque todo junho e julho faz frio, né? Então, é um padrão, tá? Que se segue. Então, o clima, para a gente entender, né, que chove sempre em janeiro, a gente tem que estudar ele pelo menos 30 anos e perceber que em todo mês de janeiro chove, né? Para a gente estudar de novo o clima e saber que dezembro é um mês quente, a gente tem que estudar pelo menos aquela região por 30 anos e a gente vai perceber que todo dezembro é quente, tá certo? Então, ó, tempo é momentâneo, o clima é um estudo longo de pelo menos 30 anos do tempo, tá? Bom, então eu gosto sempre de fazer essa comparaçãozinha aqui que também facilita bastante, certo?
O tempo, a gente pode falar que ele é o humor do lugar. E o clima é a personalidade do lugar. Como assim, professora? Eu não entendi. É uma comparação, né? O humor, por exemplo, a gente não consegue variar ele durante o dia. Às vezes a gente acorda de bom humor, né? Daí vem uma pessoa lá e fala alguma coisa que você não gosta, daí você fica mal-humorado. Ou você fica chateado. Ou você fica triste. Daí você chega na sua casa, sua mãe fez panqueca que você gosta de comer. Daí você fica feliz de novo. Daí seu irmão vai lá e muda de canal na hora que você tá assistindo televisão. Daí você fica bravo, né? Então, ó, o nosso humor, ele vai variando durante o dia, né? Ou às vezes a gente acorda e fica feliz o dia inteiro, mas dificilmente é assim, né? Hoje, só hoje já mudei de humor 4 vezes, né? Então, o humor, ele varia durante o dia, né? É momentâneo, tudo bem? Agora, a personalidade não é algo que a gente muda, né? Concorda comigo? Né? A personalidade, por exemplo, eu tenho a personalidade de ser, eu me considero, né? Mas talvez hoje no caso talvez não. Mas eu considero uma pessoa divertida, por exemplo, né? Então, para você chegar à conclusão que eu sou uma pessoa divertida, você tem que conviver comigo, né? Não dá para você ficar um dia comigo e falar assim: "Ah, eles é uma pessoa divertida", né? Você não conviveu comigo. Então, para você saber que eu sou uma pessoa divertida, para você saber que eu sou uma pessoa brava, para você saber que eu sou uma pessoa séria, você tem que conviver comigo. E para conviver tem que ser por um longo período, certo? Então, eu faço sempre essa comparação aqui, né? O tempo é o humor do lugar, ou seja, ele pode ir mudando aí durante o dia, tá? Agora, o clima é a personalidade do lugar. Ah, esse clima é quente. Como que eu sei que esse clima é quente? Porque eu estudei ele por 30 anos e eu percebi que é um clima quente. Ah, o clima é frio e seco. Como que eu sei que um clima é frio e seco? Porque eu estudei aquela região por 30 anos e eu vi que as características é que ele seja muito frio e seco. Tudo bem? Em um dia eu não consigo chegar nessa conclusão, porque pode variar bastante durante o dia, né? Agora, ao longo dos anos, eu consigo chegar nessa conclusão. Tudo bem? Bom, elementos do tempo e do clima, tá? Para a gente analisar o estado da atmosfera, a gente sempre acaba falando de temperatura, né? Ah, hoje tá quente, hoje tá frio, tá? Mas não é só ela que fala as informações do tempo para vocês, tá? A gente tem que coletar mais informações, tudo bem? Então, ó, ao analisarmos o estado da atmosfera, temos que coletar as informações sobre 5 elementos: a temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar, precipitação, que é chuva, e os ventos, tudo bem? Então, quando a gente analisa esses 5 elementos, a gente está classificando o nosso tempo e o nosso clima, tudo bem? Vamos falar de cada um deles, né? Então, temperatura é uma medida de quantidade de calor na atmosfera. O que se mede é o grau de agitação das moléculas que compõem o ar. Esse movimento está diretamente ligado à incidência da radiação solar. Quanto mais a incidência, maior a agitação e, portanto, maior é a temperatura, tá? Então, o que ele está querendo dizer? Como que a gente sabe, né? Por exemplo, a questão da temperatura, se tá calor ou se tá frio. A gente sente, né? A gente tem a sensação de calor e a sensação de frio, tá? Mas ela tá ligada, gente, né? Pra gente saber, né, da temperatura, a agitação das moléculas, tudo bem? Então, se você tem ali uma grande radiação solar, igual vocês estão vendo, eu coloquei um exemplo do GIF aqui, ó. Aqui tem esse negocinho que é, não dá pra ver, mas isso aqui é como se fosse o fogo, tudo bem? Como se fosse calor, tá? A incidência aqui, né, desse calor faz com que as moléculas elas fiquem mais agitadinhas, tudo bem? Então, quando as moléculas estão mais agitadas, a gente tem uma maior temperatura, tudo bem? Agora, essas regiões aqui, ó, tá vendo que mal chega o calor, né, da chama aqui, o que é que acontece com as moléculas? Elas ficam mais paradas, mais estacionadas, tá certo? Isso faz com que a gente tenha uma menor temperatura, tá? Como que a gente faz para medir? Qual o instrumento que a gente utiliza, né? No caso aqui, nós usamos o termômetro, que dá aqui a temperatura em graus Celsius, tudo bem? Então, a temperatura está associada à agitação de moléculas. Quando tem aqui uma fonte de calor, né, a chama aqui, por exemplo, nessa região vocês percebem que as moléculas estão mais agitadinhas. Isso faz com que a temperatura fique maior. Aonde não tem aqui incidência da radiação solar, né? É a comparação aqui. Vocês veem que elas estão mais paradinhas. Isso faz com que a temperatura seja menor. Tudo bem?
Então, a temperatura é a primeira que a gente está analisando, certo? Pressão atmosférica. Eu não sei se alguma vez alguém já explicou para vocês o que é pressão atmosférica ou não, mas vamos lá. Caso não tenha sido, vai ser a primeira vez, né? Está diretamente ligado ao peso da camada de ar sobre um ponto da superfície terrestre. Quanto mais espessa for essa camada, maior será seu peso e, consequentemente, maior a pressão. Então, pessoal, o que acontece? Vocês provavelmente devem ter assistido o outro vídeo, né, que falava lá das camadas da atmosfera, e vocês viam lá que o nosso mundo, né, o planeta Terra, ele tem uma camada de gás, né, e essa camada de gás, ela atua em cima da superfície da Terra. E é como se a camada de gás fizesse alguma pressão, como se ela fizesse uma força em cima da superfície da Terra, tá certo? Isso é a pressão. É a força da camada de ar que exerce sobre a nossa cabeça ou sobre um ponto na superfície. Tudo bem? Então, para vocês entenderem melhor, ó, aqui tem um menininho que ele tá numa área de relevo maior, né? A altitude aqui dele, ele tá num ponto maior, né? E esse segundo menininho aqui, ele tá num ponto mais baixo de altitude, né? E como eu comentei com vocês, acima da nossa cabeça tem uma camada de ar, né? Para quem já assistiu o outro vídeo, fica muito claro, né? A imagem lá das camadas dos gases fazendo pressãozinha na nossa cabeça, tá certo? Então, o que acontece? Para esse menino que tá num ponto mais alto, a camada, a coluna de ar é menor, né? Concorda comigo? Tudo bem? Porque, ó, olha a quantidade aqui, ó, de coluna de ar em cima da cabeça dele. Então, a gente fala que é menor a pressão, tá? Já esse menino, ele tá numa parte mais baixa do relevo, então a camada de ar em cima da cabeça dele é muito maior, a coluna de ar. Então a gente fala que esse menininho aqui, ó, tá sofrendo com maior pressão, porque, ó, a coluna de ar da cabeça dele é muito maior, essa força, né, que tá fazendo na cabecinha dele aqui é muito maior do que esse menininho aqui, tudo bem? E aqui tem outro exemplo, né, para caso vocês querem entender melhor. Aqui, ó, o ponto A dessa cidade está numa área mais alta, né? Então, olha aqui a coluna de ar, bem menor, né? Agora, essas cidades aqui que estão próximas ao mar, olha o tamanho da coluna de ar. Então, a pressão é muito maior, tá? Para vocês conseguirem entender melhor, por exemplo, a temperatura, né? A gente sabe quando tá quente e quando tá frio, por exemplo, né? A gente sabe quando pôr uma blusa e quando tirar a blusa, tudo bem? Agora, a pressão é complicado a gente falar, ah, a pressão tá alta hoje, hein? Tá difícil a pressão hoje. Ah, hoje a pressão tá baixa, né? Então, a pressão, ela é um elemento mais difícil de ser aferido, né? Assim, entre nós, né? Lógico que existem os instrumentos de medição, tá? Mas só para vocês terem um exemplo, quando a gente está descendo para a praia, né? Para quem tem o costume de descer para a praia de carro, a gente quando está descendo a serra, o que acontece com o nosso ouvido? Ele não, às vezes, tapa, né? Dá aquela dorzinha no ouvido que tem a impressão que a gente tá surdo, daí a gente começa a gritar dentro do carro, deixa nossos pais quase loucos, né? Por que o nosso ouvido tapa? Porque a gente tá descendo a serra, tudo bem? A gente tá saindo de uma área mais alta para uma área, ó, mais baixa, né? A gente tá indo lá perto do mar, tudo bem? Então, quando a gente começa a descer a serra, o que começa a aumentar? A coluna de ar em cima da nossa cabeça. Então, a pressão começa a aumentar. E isso dá um desconforto no nosso ouvido, tudo bem? Porque a gente está acostumado com uma quantidade de pressão e daí ela se altera, tá? A mesma coisa quando você vai viajar de avião, né? Vocês que são mais chiques, né? Que não devem viajar de carro, devem viajar de avião. Quando vocês vão ali fazer uma viagem de avião, conforme vai subir no avião, às vezes dá o desconforto também no ouvido. É a mesma coisa. É a alteração de pressão que o nosso corpo não tá acostumado, então ele dá esses desconfortos que a gente fala, tudo bem? Então, pressão, gente, nada mais é que é o peso da coluna de ar que exerce num ponto na superfície, tá? Se você estiver num ponto mais alto, esse peso, né, da coluna de ar é menor. Se você estiver numa área mais baixa, o peso da coluna de ar é maior, tá bem? Então, você vai ter uma maior e uma menor pressão, tudo bem? Os ventos, né? O que é o vento? É o movimento de uma grande quantidade de ar, tá? Os ventos são compostos de nitrogênio, 78%, e oxigênio, 21%. Professora, se é ruim de matemática, não tá batendo a conta.
é que os outros, né, o outro 1% que sobra é de outros gases diversos, tá bom? Então, a gente sempre acaba citando o que tem na maior quantidade, certo? Então, ó, nitrogênio 78% e oxigênio 21%. Agora, meus amores, vamos lá, que essa parte é importante. Por que que o ar se movimenta, né? Se a gente parar para pensar, quando a gente vai lá fora, coloca o dedinho e fala, ah, a direção do vento está sendo para lá, a direção do vento está sendo para cá, né? Os ventos, eles se movimentam, né? Existe uma regrinha, né? Ele não vai para qualquer direção, existe uma regra, tá? E essa regra está associada à pressão atmosférica, que a gente acabou de falar, tá? Então, lê aqui comigo, ó. Os ventos sempre se deslocam de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão, tudo bem? As principais diferenças de pressão do ar são causadas pelas diferenças de temperatura. Então, a gente vai ver que, na verdade, pressão e temperatura andam juntas, tudo bem? E como elas andam juntas, elas influenciam o vento, tá? Então, tem que deixar tudo bem amarradinho para vocês entenderem, certo? Eu não sei se vocês estão fazendo anotações conforme eu falo, né? Não sei como está sendo a dinâmica aí de estudos de vocês, mas sempre eu gosto que vocês façam um registro no caderno de vocês, igual vocês faziam em sala de aula, né? Eu colocava coisinhas na lousa e vocês copiavam, tá? Principalmente essa parte aqui, ó, que os ventos sempre se deslocam de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão. Vamos entender isso? Olha, lembra que eu falei das moléculas de ar lá no primeiro slide, né? Que quando essas moléculas de ar elas são aquecidas, elas tendem a se movimentar. A gente fala que elas têm agitação das moléculas, certo? E aqui as moléculas que estão em baixa temperatura, né, que não tem incidência solar, elas não têm agitação, elas ficam todas bem juntinhas e paradinhas, tudo bem? Então, o que a gente fala, gente? Em regiões que a temperatura é alta, onde essas moléculas aí, ó, estão se locomovendo, a gente fala que tem baixa pressão, porque uma molécula, ó, tá uma longe da outra, percebe? Então, aqui é como se elas fossem mais leves, tudo bem? Agora, em áreas de baixa temperatura, elas ficam todas juntinhas, compactadas, né? E o fato delas serem mais juntinhas, a gente fala que elas têm um peso maior, tá? Isso faz com que sejam áreas de alta pressão, tudo bem? Então, anotem aí no caderno de vocês, ó, que moléculas afastadas, agitadas, elas têm o ar menos denso, tudo bem? E as de baixa temperatura, para elas estarem mais unidas, mais próximas, o ar é mais denso, tá? E o que que acontece, gente? Por conta dessas moléculas elas estarem agitadas e elas serem menos densas, o ar quente, ele sempre tende a subir, tudo bem? E o ar frio, por conta delas ficarem todas juntinhas, comprimidas, de ser mais denso, ele sempre tende a descer, tá? Então, o que acontece? Ó, prestem atenção aqui nesse desenho. Aqui a gente tem um monte de moleculinha quente, né? Que vai lá e sobe. Só que o que acontece? Existe algo que chama gradiente térmico, gradiente vertical térmico, certo, pessoal? O que que acontece? Conforme você vai tendo altitude, diminui minha temperatura, tá? A cada 1 quilômetro que a gente sobe, cai 6 graus Celsius, tudo bem? Então, o que que acontece, ó? Essa molécula aqui, né, ó, pense aqui nessas moléculas aqui, ó, elas estão aquecidas, elas vão subindo, vão subindo, vão subindo, vão subindo. Quando elas chegam aqui em cima, o que que aconteceu com o ar? Ele resfria, ele fica frio. Então, essas moléculas que eram quentes, elas passam a ser frias. E qual que é a característica de moléculas frias? Ficarem todas juntinhas e mais densas. Quando elas chegam aqui em cima, elas ficam mais densas, mais pesadas. E o ar quente, ar frio, ele sempre tende a descer, tá certo? Daí ele chega aqui embaixo. Quando ele chega aqui embaixo, em temperaturas, né, mais próximas à superfície terrestre, a temperatura é mais alta. Daí, essas moléculas se aquecem de novo. Se aquece, se aquece, se aquece, se aquece, se aquece, resfria. Resfriou, ficou mais densa, ela tende a descer de novo. E isso vai acontecendo de forma contínua, tá? Isso são chamados de movimentos de convecção. A gente até falou disso, né, quando a gente falava do magma, não era isso? A gente falava da densidade do magma. Magma quente tende a subir. Chegava lá perto da superfície terrestre, o magma ficava mais frio e ele descia. E nisso você tinha as correntes de convecção.
É a mesma analogia, tá? Ar quente sobe, chega em altas altitudes, se resfria, desce. Chega perto da superfície terrestre, se aquece de novo, sobe. E isso vai acontecendo de forma cíclica, tá bom? Tá, até aí eu entendi. Mas o que isso tem a ver com os ventos? Isso tem a ver que sempre, chuchus, olhem aqui, as áreas de alta pressão, o vento sempre se desloca, então, de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão, tudo bem? Então, agora vocês já sabem, né, que o vento ele sempre sai de áreas de baixa temperatura e vai para áreas de alta temperatura, certo? Para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão de movimentação, né, de ar subir e ar descer, a gente tem isso daí no nosso dia a dia, né? Para quem, né, isso daqui não é muito comum, né, a gente não vê tanto, mas por que é colocado fogo dentro do balão? E o balão, o que acontece? Ele sobe, né? Ou seja, você está colocando aqui, ó, moléculas de ar quente. Essas moléculas de ar quente começam a se agitar, começam a se aquecer e o balão sobe, tá certo? Isso a gente vê no nosso dia a dia. E aqui a questão do ar frio. Vocês já perceberam que ou na casa de vocês ou na escola, é que na escola a sala de vocês é ventilador. Mas vocês provavelmente já viram que sempre o ar-condicionado, ele fica na parte de cima da sala. Vocês já perceberam isso? Né? Na escola, na casa de vocês. Por quê? Foi o que eu comentei com vocês. O ar frio, ele é mais denso e então ele sempre tende a descer. Então a gente coloca o ar-condicionado lá em cima, daí na hora que começa, né, ali liberar o ar frio ele sai do ar-condicionado e desce. E daí deixa o ambiente mais resfriado, tá? E a mesma coisa, ó, o aquecedor, ele fica na parte de baixo, porque tende a subir. O ar-condicionado, como é ar frio, tende a descer, tudo bem? E essas trocas vão acontecendo aí de forma cíclica, tudo bem? Então, ó, os ventos está associado, para você ter deslocamento de vento, você tem que ter áreas de alta pressão e áreas de baixa pressão. E vocês já sabem, então, que áreas de alta pressão são áreas que têm baixa temperatura, porque as moléculas oscilam todas juntinhas. E aqui em áreas de alta temperatura você tem baixa pressão, porque as moléculas elas ficam mais afastadas uma das outras, ficando mais leve, né? Menos densa, e elas conseguem então subir, tudo bem? Umidade do ar. Umidade do ar é outro tipo de elemento que a gente não consegue, né, discutir no nosso dia a dia, né? Falar, a umidade do ar tá forte, a umidade do ar tá fraca. Geralmente a umidade do ar, a gente consegue fazer, né, sentir ela, na verdade, quando a gente está em extremos, né? Ou se a gente está em uma região muito úmida, ou se a gente está numa região muito seca. Como no caso da nossa região, a gente tem uma porcentagem de umidade aí relativa, a gente não tem muito essa sensação da umidade, tá? Então, para vocês entenderem melhor, ó, se você já foi a Manaus, Belém ou Rio de Janeiro durante o verão, pode ter sentido em algum momento uma sensação de abafado. Sabe aquela sensação de que parece que tem aqui, ó, o vapor d'água, assim, ó, te abraçando, você se abana, você lava o rosto e não adianta, tá? Aquele ar abafado. Isso é uma região que tem muita umidade do ar, tudo bem? Então, ó, essas cidades apresentam elevada umidade do ar. Quanto mais quente o ar, mais vapor d'água ele pode conter, tudo bem? Então, regiões que são muito quentes, geralmente ela tem aí uma grande quantidade de vapor d'água, né? Então, esse vapor d'água ele tá na superfície terrestre e acaba influenciando na gente, que dá essa sensação de ar abafado, tá bom? A umidade relativa do ar é muito elevada onde? Em florestas tropicais, né? Já que tem bastante, né? Além das florestas tropicais estar numa área, né, mais quente, você tem bastante evapotranspiração das plantas, né? Então é mais liberação aí de umidade no ar, tá? Já em desertos, como o Saara e o do Atacama, em áreas geladas, a umidade é muito baixa e isso também pode causar desconforto. Então, gente, em cidades que tem muita umidade, você tem a sensação de ar abafado, né? As pessoas às vezes acabam até passando mal, né? Porque parece que você não consegue superar o calor, tudo bem? É o que eu comentei, né? Você lava o rosto, você se abana, mas a umidade do ar, ela fica ali, parece
presa perto da sua pele, né? Perto da nossa pele, e isso dá uma sensação de calor maior ainda, tá? E uma região de baixa umidade aqui, igual tem aqui, desertos, áreas geladas, né? A gente tem, como que a gente sente? Se aqui a gente sente abafamento, aqui a gente sente olhos e garganta seca, né? Então, isso influencia um pouquinho no nosso bem-estar, né? Dá aquele desconforto, que o nosso olho fica seco. Vocês já perceberam que às vezes também o nariz da gente, né, começa a sangrar? Acontece bastante isso comigo, por sinal, não sei se acontece com vocês, né? Porque o ar tá muito seco, né? Isso prejudica um pouquinho a nossa saúde, dá um desconforto, tudo bem? Então, umidade do ar, ou você só consegue perceber ela, né, em situações de extremos, quando tem muita umidade ou quando tem quase nada de umidade, tudo bem? Mas nada mais é que a porcentagem, né, de vapor d'água que tem na superfície, tudo bem? E por último, a precipitação, não menos importante, certo? Gente, precipitação é tanto uma nevasca nos Estados Unidos, uma garoa em São Paulo, uma chuva de granizo, né? Ela está associada à precipitação, tá? Muitas vezes a gente só fica aqui, quando a gente pensa em precipitação, a gente pensa em chuva, tá? E não necessariamente, né? Neve, igual a gente tá vendo aqui, o Olaf também é um tipo de precipitação, e granizo, não vamos entrar de novo nesse debate, né? A gente já discutiu na aula de rochas que granito é um tipo de rocha, e eu espero que você se lembre qual o tipo de rocha que é o granito. Se eu tivesse em sala de aula, eu ia perguntar, né? Para os esquecidinhos, o granito é uma rocha magmática plutônica, né? Então, é uma rocha magmática, certo? Mas é rocha, não tem nada a ver com precipitação, né? Granizo é quando chove aqui, ó, igual vocês estão vendo, né? Quando precipita, é gelo, né? Na superfície terrestre. Tudo bem? Então, como que se forma, né? Por que que chove? Por que que neva, né? Por que que tem aí o granizo? Isso daí vocês já viram várias vezes, né? Tá associado com a condensação, né? Desse vapor d'água. Tudo bem? Então, a gente já deve ter visto isso em ciências, você já deve ter visto em outras aulas, tá? Mas só para lembrar, então, o que que é, né? Você tem aqui um riozinho, e esse rio, né, devido ao calor, tudo bem? Começa o processo de evaporação, ou seja, a água sai aqui do estado líquido e passa para o estado gasoso, que é o vapor d'água, tudo bem? Ar quente tende a subir, então esse vapor d'água vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, formando nuvens, tudo bem? Lembra do gradiente vertical térmico, né? Ou seja, quando ela chega aqui, a temperatura está muito menor do que está aqui. Então, esse vapor d'água, né, que estava acostumado com uma temperatura quente, começa a cair a sua temperatura, tudo bem? E esse vapor d'água volta para a superfície terrestre em formato, né, de chuva, tudo bem? Ou de neve ou de granizo, tá? Então, é só lembrar, então, que é o vapor d'água aqui, ó, que sobe, né, formando nuvens, encontra temperaturas menores, acaba condensando em formato de chuva, tudo bem? Mas isso já está bem batido, acho que vocês já sabem bastante sobre esse assunto, tudo bem? Gente, tem tipos diferentes de chuvas, né? Para quem não sabe, existem 3 tipos de chuva que pode acontecer, certo? A chuva convectiva, a chuva frontal e a chuva orográfica ou de relevo, tá? Vamos discutir cada uma delas. A chuva convectiva é aquela que a gente estava discutindo agora, que é a mais comum de ocorrer, tudo bem? Ou seja, acontece que, ó, a evapotranspiração, né, ó, o vapor d'água sobe, forma nuvens, essa nuvem aqui encontra temperaturas menores, esse vapor d'água volta em formato de chuva, tá? A gente fala aqui, ó, né, vamos ler essa partezinha aqui. A chuva convectiva é comum na Amazônia e no verão da região sudeste. Se caracteriza pela ascensão do ar quente. Quando ganha altitude, o ar se resfria, formando nuvens do tipo cúmulo-nimbo em formato de bigorna. Então, essas nuvens aqui, ó, tá formando aqui a ascensão do ar quente, tá? Esse tipo de chuva se caracteriza por fortes pancadas, despejando grande volume de água. Então, é aquela chuva que às vezes dá, né, no final do dia, que pega aí a gente sem guarda-chuva, daí chove 2 minutinhos, molha tudo a gente e depois sai sol, né? Então, essa é a chuva convectiva, tá?
Outro tipo de chuva é a chuva frontal, tá certo? Então, como vocês podem ver aqui, não tem a ver com a ascensão necessariamente do ar quente, mas quando você encontra duas massas de ar de temperaturas diferentes, certo? Então, vocês estão vendo aqui, ó, uma massa de ar quente chega com uma massa de ar fria. Então, essa massa de ar fria diminui a temperatura desse vapor d'água aqui, o que faz com que tenha chuvas, tudo bem? Então, vamos ler aqui, ó. A chuva frontal é comum no sul do país. Podemos atingir as demais regiões quando a penetração de uma massa de ar frio encontra com uma massa de ar quente e úmida, provocando a chuva na área em contato entre as duas massas de ar, tá certo? Então, onde ocorre o contato entre as duas, acaba tendo aí chuva frontal, tá? E a última, a chuva orográfica ou chuva de relevo, tá certo? Então, o que é essa chuva? É típica de grande parte do litoral brasileiro, notadamente na Serra do Mar e no Planalto da Borborema. O ar úmido, proveniente do Atlântico, é barrado pelo relevo. Ao ganhar altitude, sua temperatura cai e ocorre a precipitação. O ar perde umidade e passa para o outro lado da barreira, mais seco. Então, o que acontece? Ó, você tem aqui uma região, a gente às vezes, né, vai para a praia também e sempre acontece aquelas pancadas de chuva na praia, né? Mas depois, logo em seguida, sai o sol. Mas o que acontece? Por que acontece essas chuvas no litoral? Aqui, ó, a mesma coisa, né? A gente tem o mar aqui, esse mar está ocorrendo a evapotranspiração, né? O vapor d'água, ele tende aqui, junto com o ar quente, né? Sobe, tudo bem? Só que o que acontece, gente? Quanto maior a minha altitude, o que acontece com a temperatura? Cai, tá certo? Então, o que acontece? Muitas vezes, essa massa de ar aqui, ó, essa nuvem, ela chega numa altitude onde a temperatura já tá muito baixa. Então, acaba acontecendo o quê? Chove nessa parte do litoral aqui, tá? Quando essa massa de ar, né, quando essa nuvem, né, acaba precipitando, a massa de ar ela fica mais leve. Agora ela não é uma massa de ar mais quente e úmida, mas ela só é uma massa de ar quente. Então o que acontece? A massa de ar quente consegue passar para essa região, mas a chuva fica aqui, tá? Então caso não tenha ficado claro, ó, ocorre a evapotranspiração, né? Então, essa massa de ar quente e úmida começa a subir, ó, tá aumentando a altitude. Só que quando ocorre, né, tem às vezes alguns pontos aqui onde já acontece a condensação, né, dessa nuvem e acaba, então, precipitando só nessa área aqui do relevo. E daí, para esse lado aqui, ó, só vai passar o ar quente, tá? Isso acontece muito, gente, lá na Caatinga, né? Se a Caatinga é uma área extremamente seca, é por causa disso. A gente vai discutir isso nas aulas, né, de vegetação, de aulas de paisagens do Brasil. E a gente, né, fala sempre da Caatinga, quando a gente pensa, né, uma área seca, né, exatamente por causa disso. Porque ela tá numa área de planalto, tá certo? Planalto e a Caatinga tá numa depressão, tá? Então, toda a umidade acaba ficando no litoral e na Caatinga só chega o ar seco. Por isso que lá vai ter uma vegetação extremamente seca, tudo bem? Mas a gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? Então, precipitação tem a ver com a condensação aí do vapor d'água, tá? E tem 3 tipos: convectiva, frontal e orográfica. Tudo bem? Bom, pessoal, a aulinha de hoje foi isso, introdução do clima, tá? Então, o que vocês têm de tarefa aí? Eu coloquei a outra atividade, né? Associada às camadas da atmosfera, então vocês têm que assistir o outro vídeo e fazer a tarefa. E essas aqui que vocês vão fazer e a gente vai corrigir nas aulas online da semana que vem, tudo bem? Então, ó, realizar a leitura da apostila na página 220 e 230, super importante isso aqui, tá certo? Não tem como eu saber se vocês estão lendo ou não, mas como orientação da professora, né, a gente sempre faz a leitura junto em sala de aula. Então, ler, grifar o que vocês ouviram falar aqui, o que é importante, tudo bem? E vocês vão fazer a atividade 1 da página 224, a 2 da página 226 e o teste 1 e 2, tudo bem? Só se orientar aqui pelas páginas que vocês sabem quais exercícios que é. Quem tiver dúvida, pode me mandar mensagem no WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês, tudo bem? Muito obrigada, pessoal, pela aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e espero que vocês tenham gostado, tá certo? Bora fazer as atividades agora. Um beijo!